Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Anima aí uma pregação, amém? Amém. É mesmo? Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 22. 12, 22. Lucas 12, 22. O texto diz, posso ler? Amém? Seja gentil se a pessoa que está ao seu lado estiver sem a Bíblia, não é? Sem o aplicativo aí, deixa ele ler com você. Versículo 22 diz assim, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, porque o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm, deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com um tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Amém? Esse é um texto que faz parte do Sermão da Montanha, é descrito também em Mateus. Eu quero usar esse texto tão conhecido, né, quando Jesus, né, se dirige aos seus discípulos e fala assim, eu lhes digo, não se preocupem, ou outra tradução que diz, não andeis, o quê? Ansiosos. Quero falar nessa noite, eu sei que é uma coisa assim, muito rara, não é? Eu sei que quase ninguém passa por isso. Eu sei, assim, que tem gente aqui que na hora que eu falar disso, vai até perguntar, o que é isso? Eu nunca ouvi falar nisso, né? Mas foi, assim, o que Deus colocou no nosso coração para falar nessa noite. Eu quero falar sobre ansiedade. Já ouviram falar disso, gente? Já? Quero falar desse mal que tem afligido muitas pessoas. Tem sido, não vou dizer que o mais importante, mas com certeza um dos males, né, que tem afligido a nossa população, as pessoas nesse tempo que vivemos. Ansiedade, se você procurar no dicionário, significa aflição, significa angústia. Muitos dos que vieram aqui à frente aceitar Jesus estão passando por momentos de grande angústia, não é? Significa ânsia, impaciência, não é? Do ponto de vista psicológico, é uma atitude emotiva ligada ao futuro, não é? E que se caracteriza por alternativas de medo e esperança. Um medo vago adquirido por
vários estímulos aí que a gente recebe, né? Pergunta que eu quero fazer agora é: você é uma pessoa ansiosa? Preciso fazer essa pergunta, porque eu acho que, né, como eu falei, é tão raro isso, né? Eu acho que quase não deve existir gente ansiosa nesses dias, né? Mas eu vou perguntar: você é uma pessoa ansiosa? Né? Ou seja, o que eu estou perguntando é: você antecipa os seus problemas? Você é uma daquelas pessoas que sofre antes? Os problemas ainda estão longe, né? E você já pensa como se eles estivessem batendo a sua porta. Você sofre antes e até mesmo cria problemas onde não existe. Você fica pensando no que você vai comer, no que você vai vestir, onde você vai morar, onde você vai trabalhar, onde seu filho vai estudar, como vai ser sua aposentadoria, com quem você vai casar, se você vai ficar doente, se alguém da sua família morrer. Você é ansioso, filho? Vou falar nessa noite sobre ansiedade. Amém, queridos? Você quer ouvir uma mensagem sobre ansiedade? Quando a gente vai conversando, né, atendendo as pessoas, estando junto das pessoas, a gente percebe o seguinte, que a ansiedade, ela não é privilégio de uma classe social. A ansiedade, ela atinge gente jovem, gente madura. A ansiedade atinge gente pobre, gente rica. A ansiedade atinge homem, atinge mulher. A ansiedade atinge gente que tem curso de doutorado, pós-doutorado, MBA, M mais não sei o quê, e atinge gente que é analfabeta, né? A ansiedade atinge todo mundo, não é? Todos vivenciando situações muito difíceis, e muitos como uma panela de pressão. Já viu panela de pressão? Parece que vai o quê? Explodir. Eu sei que não é seu caso, né? Mas vou falar um pouquinho sobre isso. Você anima, filho? Jesus falou isso. Jesus se dirigiu aos seus discípulos e falou assim: não andeis ansiosos. Paulo, quando escreveu para os de Filipos, ele falou assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. E Jesus ensina nesse texto aqui para nós muito sobre ansiedade. Mas antes de falar sobre o ensino de Jesus, eu queria te lembrar algumas coisas. A ansiedade, ela está intimamente ligada a uma preocupação. Preocupação é uma ocupação antecipada, não é? Você se ocupa previamente, antecipadamente. Está ligada a uma inquietação. A pessoa ansiosa, ela é muito inquieta. É uma pessoa que vive um desassossego muito grande, ela não consegue ficar sossegada, não é? Nós vivemos dias muito difíceis, né? Você ouve as notícias aí a respeito do Brasil, e as notícias não são notícias animadoras. E isso gera ainda um ambiente muito favorável para a ansiedade só aumentar, explodir, não é mesmo? A ansiedade, ela geralmente se origina por causa do medo. Ela está intimamente ligada ao medo, uma ameaça, não é? As pessoas, principalmente as meninas, né, têm medo de não casar, mas também tem medo de se casar, divorciar. Ou seja, não tem jeito. Eu fico doido para casar. Aí casa, eu falo, morro de medo de separar. Não é assim? Aí as pessoas têm medo de solidão, mas também têm medo da multidão. E vai por aí afora. Não é? Muita preocupação, muita ansiedade tem invadido os corações, né? As pessoas estão, nesses dias que vivemos, com medo de perder emprego, tem gente que tem medo de morrer, e a gente pode ficar dando vários exemplos aqui, não é? Mas você já entendeu o ponto, eu estou com pouco tempo, então eu vou avançar. A ansiedade tem levado muitas pessoas a todo tipo de estresse. Nós vivemos numa época que as pessoas estão muito estressadas.
mas muito estressadas, não é? E um dos principais motivos disso é ansiedade. A ansiedade tem gerado nas pessoas doença. Tem muitas pessoas que não conseguem dormir, que vivem à base de remédio por causa de ansiedade. Pode ficar tranquilo, eu não vou pedir para levantar a mão, não, né? Mas a Bíblia diz em Provérbios, né? Eu não preciso abrir, não, 14:30, fala assim: o coração em paz dá vida ao corpo. O que mais falta hoje na vida das pessoas, nas famílias, eu faço muita visita, não é? E é muito comum você encontrar lares onde há guerra, verdadeira guerra, né? Ansiedade pura, não há paz. E a Bíblia fala que o coração em paz, né, dá vida ao corpo, né? E é claro que quando nós estamos falando de ansiedade, não é que, como Jesus falou lá, não é para você desprezar as necessidades do corpo. Claro que não. Nós precisamos comer, nós precisamos beber. Jesus até ensinou que a gente devia orar pelo pão nosso de cada dia, não é? Não é que eu estou dizendo que é proibido eu fazer uma poupança para o futuro, eu cuidar da minha aposentadoria. Claro que não, não é disso que nós estamos falando, não é? Não é que, então eu não preciso trabalhar, então eu vou ter uma vida sem dificuldade, não é nada disso, não é? A ansiedade é quando ela gera algo em mim que não é de Deus, que nunca foi propósito de Deus. E é sobre essas coisas que eu quero falar. Então, o que caracteriza a ansiedade? Deixa eu falar um pouquinho para você, não é? A ansiedade não é algo que surgiu agora, nesse século, não é? Não é algo moderno. Jesus falou sobre isso, né? Há 2000 anos atrás, Jesus já estava dizendo para os seus discípulos. Ele chamou os discípulos no cantão e falou assim: filhos, não andeis ansiosos, não andeis. Chamou os discípulos ali no cantão. Estou chamando você e dizendo assim: filha, não andei ansiosa. Então, quero falar para você desse texto que eu li, de algumas características que Jesus deu para a ansiedade, para te ajudar a você identificar algumas coisas, trazer para nós, assim, livramento, não é? Quando Jesus fala ali no versículo 22, não andeis ansiosos, essa palavra no grego, no original, ela vem de um termo que significa distrair, distração, distrair, não é? A ideia que dá é que a pessoa tem uma mente que quer seguir duas direções ao mesmo tempo, e ela se torna, por causa disso, confusa, e muitas vezes entra em sofrimento por causa disso, porque a pior coisa que pode ter é uma mente dividida. A pior coisa que pode ter é uma pessoa que uma hora quer ir para cá, mas acaba indo para lá. Ela quer, mas não quer, vai, mas não vai. Ela sofre muito com isso. E muitos até adoecem com isso, não é? A ansiedade, a ideia que dá, é que ela te leva numa direção oposta, contrária àquela que Deus deseja te levar. As pessoas ansiosas, geralmente, elas vão em direção oposta ao propósito de Deus, não é? A preocupação com o amanhã destrói o dia de hoje. Jesus falou, basta cada dia o seu próprio mal, não é? Você já está morrendo de preocupação com o dia de amanhã e nem viveu direito o dia de hoje, nem usufruiu daquelas coisas maravilhosas que Deus tem para você no dia de hoje, não é mesmo? Então, a ansiedade causa distração, faz você desviar. Segundo, a ansiedade, ela é enganadora, diga enganadora. Por quê? Porque ela traz uma falsa visão da vida, de nós mesmos e de Deus. Jesus falou, não fica ansioso com relação ao que comer e ao que beber. Jesus não está dizendo que você não tem que trabalhar, não é isso. Ele está falando que a vida não se resume nisso, e tem pessoas que só vivem para isso, pensando no corpo, pensando só nas coisas materiais, não é? A gente se preocupa então com os meios e se esquece que Deus tem um propósito para as nossas vidas,
que o propósito final da nossa vida é andar de uma maneira que glorifica a Deus. Se você ler lá em Mateus 6, quando Jesus, né, é narrado esse mesmo sermão, um pouquinho antes de Jesus falar disso, ele fala de Mamon. Ele fala, não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e a Mamon. E aí ele entra falando da ansiedade. Ou seja, a ansiedade, na maioria das vezes, ela está preocupada, ela está ligada a dinheiro, ela está ligada a um culto a Mamon, ela está ligada à preocupação com riquezas, e isso tem trazido muito engano, não é? Porque Deus tem muito mais para nós do que apenas uma preocupação com o que comer e o que beber. A ansiedade, ela é enganadora porque ela tem o poder de criar um problema que não existe. Muitas vezes eu falo com as pessoas, você está sofrendo por uma coisa que você acha que vai acontecer. Você nem orou a respeito disso. Você já está sofrendo antes. Tem gente que adoece só da perspectiva de que uma coisa possa acontecer. E o que acontece então? A gente vive um problema fictício e a nossa mente, não é? Fica perturbada por causa disso. Então, a ansiedade traz distração, a ansiedade é enganadora, a terceira, a ansiedade é inútil. Eu sinto muito te falar, sinto muito, né? Ou talvez não sinta tanto assim, né? Mas a ansiedade é inútil. Ela é inútil. Mas pastor, de onde você está tirando isso? Jesus falou assim, qual de vocês pode prolongar a sua vida? O texto no original fala assim, qual de vocês pode acrescentar um côvado à sua existência? O côvado era uma medida de comprimento, mas também uma medida de tempo, né? E é claro, fica ali claro que Jesus estava falando ali numa questão de tempo, né? Você consegue acrescentar um segundo à sua existência? Tem alguém aqui que consegue? Ninguém. Você sabe que dia que você vai morrer? Se eu te falar que eu sei, você acredita em mim? Não, porque eu não sei. Ninguém sabe. E Jesus está falando, se você não consegue mudar isso, que é uma coisa tão simples, você ainda se preocupa com outras coisas muito maiores, que você não tem o que fazer. Jesus está falando, o que adianta você preocupar, querido? Tem coisas no mundo espiritual que cabem a Deus fazer, tem coisas que cabem a nós fazer. Deixa eu te explicar, eu não quero sair, vou falar só um pouquinho disso aqui. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Se você precisa perdoar alguém, só você pode fazer isso. Deus nunca vai perdoar ninguém por você, porque você que precisa perdoar. Se você precisa pedir perdão para alguém, vai lá e peça, porque Deus não vai fazer isso para você. Ninguém vai fazer isso para você, porque é você que tem que fazer, cabe a você. Mas tem coisas que cabem a Deus fazer, e você fica querendo fazer coisas que só Deus pode fazer. E por causa disso, a gente deixa de confiar em Deus. A ansiedade, ela rouba as nossas forças. Como eu falei, nos adoece, né? Você vai encontrar nos hospitais, lá e nos cemitérios, muita gente ansiosa, né? A ansiedade mata, viu, gente? Mata, não é? A ansiedade, como eu falei, nos leva à direção oposta daquilo que Deus tem para nós, né? E quando a gente está ansioso, geralmente, a gente quer controlar a nossa vida. Quer controlar áreas da nossa vida que Deus não quer que a gente controle. E aí vem, então, o quarto ponto, eu estou falando das características da ansiedade. A ansiedade nos distrai, a ansiedade é enganadora, é inútil, e quarto, a ansiedade gera incredulidade. Queridos, a ansiedade, ela se opõe à fé. A ansiedade é uma declaração de incredulidade.
A gente vem aqui, a gente canta, a gente chora, e você fala, Deus, eu confio em Ti, Tu és meu refúgio, minha proteção, o Senhor é o Deus poderoso, Deus de milagre. Mas qualquer situação que você tem que enfrentar, você faz assim, Deus, chega para lá, porque aqui o negócio agora é comigo, né? E você, a sua fé, ela não é expressa, é uma fé teórica. Teórica, não é? Tiago fala, me mostra a sua fé com as suas obras, com as suas atitudes, não é mesmo? A ansiedade nos torna menos do que os cristãos. Ela é incompatível com a fé, ela se assemelha aos pagãos. O que Jesus falou? Não fica correndo atrás dessas coisas, porque os pagãos é que agem assim. Eles é que ficam correndo atrás dessas coisas, eles é que andam ansiosos. Eles é que acham que a vida é só comer e beber, que é só correr atrás de dinheiro, são só essas coisas. Mas conosco não é assim. Quando a gente pensa só que a vida é comer e beber, é uma declaração forte, a gente fica quase que como se fosse um animal. Só pensa nisso. Deixa eu falar uma coisa com você. Nós muitas vezes damos péssimo testemunho, nós crentes, para as outras pessoas. Principalmente por causa de ansiedade. As pessoas olham para nós e falam assim, esse cara fala que crê em Deus, esse cara fala que anda com Deus, fala que Deus é maravilhoso, mas ele é uma pilha, um poço de ansiedade. A ansiedade faz a gente perder o testemunho cristão. A ansiedade pode nos levar a ver os problemas muito maiores do que eles verdadeiramente são. Lembra dos espias? Os espias foram lá espiar a terra, foram 12. 10 deles voltaram e disseram assim, olha, lá tem gigante que nem Deus dá conta. Em outras palavras, eles disseram isso. Nós éramos para eles como gafanhotos. Mas Josué e Caleb disseram assim, não, o nosso Deus falou que nós vamos entrar e Deus vai nos dar a vitória. Né? É incredulidade. Se opõe à fé e ansiedade, como eu disse, é uma manifestação da incredulidade. A ansiedade tem o poder de fazer a gente tirar os olhos de Deus. Quando a gente está ansioso, a gente tira os olhos de Deus e coloca nas circunstâncias. E outra coisa, a ansiedade faz a gente tirar os olhos da eternidade. Eu fico impressionado que nós, como crentes, como pessoas que creem em Jesus, vivem com a perspectiva e uma expectativa muito pobre a respeito da eternidade. Porque a ansiedade olha só o aqui e agora. Mas quem anda em fé, olha lá para frente também. Olha para o futuro. Olha para a eternidade. Para aquelas coisas que nem olho viu, nem ouvido ouviu. Coisas maravilhosas que Deus tem preparado para nós. E eu vou encerrar então, que eu tenho que correr. Como é que eu venço a ansiedade? Como é que eu lido com isso? Porque eu estou brincando aqui, dizendo que não tem quase ninguém que anda ansioso, mas olha, é o grosso da população anda ansiosa demais, né? Ansiosa demais. Jesus estava lá na casa de Marta e Maria e Lázaro, e a Maria corre para um lado, corre para o outro, vai lá, abre a geladeira, né? Tira o frango, bota no micro-ondas para descongelar e tal, e vai, e acende o fogão, e arruma a mesa, e corre para um lado, para o outro. E Maria está lá, aos pés de Jesus, ouvindo lá os ensinamentos dele. E uma hora ela está aquela pilha, ela chega lá, Jesus, olha aí essa preguiçosa, ela não quer saber de nada, eu estou aqui dando murro, e ela só fica aí. E Jesus falou para ela, Marta, Marta. Como é que Jesus falou? Marta, Marta. Repete aí comigo. Não foi assim. Fala assim, Marta, Marta. Isso, foi assim, né? Ele fala assim, andas, o quê?
ansiosa. E te preocupa com muitas coisas. Maria, entretanto, escolheu a melhor parte, e essa não vai ser tirada. Não quer dizer, alguém precisava fazer a refeição? Precisava. Alguém precisava tirar o empadão congelado, colocar no micro-ondas? Precisava, entendeu? Mas isso não pode fazer a gente perder o alvo, perder o foco, perder até mesmo a nossa fé. Como que eu lido com a ansiedade? Como que eu venço isso? Primeiro, eu preciso reconhecer, já estou caminhando então para o término, né? Um dia o pastor Jim Stiles pregou aqui, e ele falou assim, sabe o que significa quando um pastor com o microfone na mão fala assim, irmão, já estou terminando. Sabe o que significa? Diga assim, nada. É isso mesmo, não significa nada, né? Então, mas eu já estou terminando. Aí no 1, como vencer 1? Reconheça a Deus como um pai que cuida de nós. Jesus falou assim, vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial cuidará, dará coisas boas a vocês, né? Nesse texto que lemos, né? Jesus falou, não andeis ansiosos. Olha as aves do campo. Olha os lírios. Nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu como eles. Se Deus cuida deles, né? Cuida da erva do campo, cuida dos pássaros, quanto mais de vocês, homens de pequena fé. Nós precisamos olhar para Deus de uma maneira diferente. Deus nos conhece, Ele nos ama. Aquelas pessoas vieram aqui à frente aceitar Jesus porque ouviram do amor de Deus, foram atraídas pelo amor de Deus. A fé é remédio contra a ansiedade, nós precisamos crer. A Bíblia fala que se a gente pedir pão, Ele não vai dar uma cobra. Nós somos de Deus, a Bíblia fala a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu não sei você, mas Deus é meu Pai. Esse livro aqui fala que se eu recebi a Ele, eu me tornei filho. E pai tem compromisso com o filho, ainda mais esse Pai celestial. Amém? Segundo, dando prioridade às coisas de Deus. Isso é tão claro, mas a gente luta tanto contra isso, né? Aqui tem uma ordem, tem uma promessa. A Bíblia diz assim, Jesus falou, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, essas demais coisas, vos serão acrescentadas. Se você ler no livro de Malaquias, você vai perceber que Deus tinha um problema sério com os sacerdotes. Qual que era o problema? É que o templo de Deus, que precisava ser reconstruído, porque ele havia sido destruído quando o povo da Babilônia invadiu, estava lá jogado. Anos e anos, só ruínas, parcialmente reconstruído. Mas as casas dos sacerdotes estavam perfeitas, bonitas, tudo arrumadinho, né? Deus falou com eles. Vocês dão prioridade para as coisas de vocês, e as minhas? Vocês são ou não são sacerdotes? Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus pode ver sua agenda? Qual que é a prioridade lá na sua agenda? Aquele povo lá de Malaquias, eles tratavam Deus como se fosse o lixo.
É a melhor expressão que eu encontro. Porque o culto, Deus falou assim, é melhor vocês nem abrirem a porta do santuário. Para me oferecer esse culto que vocês oferecem, é melhor nem abrir a porta. Ofereci o pior animal, porque tinha que ser sem defeito, eles ofereciam qualquer um. Deus falou assim, se vocês não têm coragem de oferecer isso para o governador, quanto mais para mim. Mas vocês não estão nem aí, nem se importam. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. É uma ordem, mas tem uma promessa. Vença a ansiedade assim. Jesus está falando, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Terceiro, mudando os nossos valores. Queridos, se você não percebeu isso até hoje, perceba, entenda. A Bíblia fala que Ele, Jesus, nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia fala que existe um reino de trevas, né, que opera nesse mundo aqui. Existe um príncipe das trevas e existe o reino de Deus. O reino em que Jesus é o Senhor. E deixa eu te explicar uma coisa, os valores do reino das trevas não são os mesmos valores do reino de Deus, pelo contrário, eles são opostos. Entenda isso, filho. Porque senão você vai ser constantemente infeliz. Vou dar um exemplo aqui, vou sair um pouquinho aqui, mas né, tem tudo a ver. Hoje há um exagero, né, um foco tão forte nessa questão da aparência. Vou pegar esse exemplo, né? Aparência. Eu não estou dizendo que você não tem que cuidar da sua aparência. Você está vendo como é que eu estou bonitão aqui hoje? Aí está vendo, ó, camisa nova e tal, estou todo, né? Eu vim conversar com a Carla e com o Daniel, então eu vim assim, todo, né, bonitão, né? Eu não estou dizendo para você não cuidar da sua aparência, a gente deve cuidar da nossa aparência, claro que sim. Mas, se você pega os valores do mundo, desse reino em que Satanás opera, há um exagero. E o pior não é o exagero. O pior é que as pessoas, elas são valorizadas por isso. As pessoas no reino das trevas, elas são valorizadas pelo que elas têm, por onde elas moram, pela sua aparência. É assim que as pessoas são valorizadas. Se é uma atriz, se é um jogador de futebol. Tinha uma fila, uma televisão estava querendo contratar pessoas para trabalhar lá como atriz. Uma fila de todo tamanho, fizeram uma reportagem naquela fila. E quando veio a câmera filmando, uma das moças que estava na fila tirou a camisa e o sutiã e mostrou os seus seios. Na mesma hora o cara botou a câmera lá e, né? Por que ela fez aquilo? Ela queria aparecer. Ela queria, né, chamar a atenção. Mas no reino de Deus não é assim. Um dia, Saul foi na casa de Davi para ungir o novo rei de Israel. Eu vou encurtar aqui, né? Chamou os filhos. E quando ele viu o filho mais velho, Eliabe, ele pegou o chifre para derramar sobre ele. E Deus falou, não faça isso. E ali tem uma lição forte que está dentro disso que eu estou falando de valor. Deus vira para Samuel e fala assim, não faça isso. Porque o Senhor não vê como o mundo, o homem vê. O Senhor não valoriza como o homem valoriza.
E Deus fala para Samuel, o homem, ele fala assim, não atentes para a sua formosura, não atentes para a sua estatura, não atentes para a sua beleza, porque o homem, Deus não vê como vê o homem, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Quando Deus vem a esse lugar, né, Ele pode até achar minha roupa bonitinha, novinha, e falar, não, mas a gente está tão bonitinho hoje. Mas Ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado se o meu olho é azul, verde, cor de rosa, se eu estou com cabelo, sem cabelo. Ele não está preocupado com isso. A preocupação primária de Deus é coração. Ele olha primeiro para o meu coração. Eu posso estar pulando aqui, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e dançando na presença de Deus. Mas Ele não olha isso primariamente, Ele olha coração. No reino de Deus, o que Deus valoriza não é aparência, não é se você tem dinheiro, não é se você mora na zona sul, na zona norte, não é se você tem um Mercedes ou anda de ônibus. Eu andei de ônibus hoje, tinha muito tempo que eu não andava. Fiquei 30 minutos no ponto esperando, quase que eu desisti. Não é isso. Quando eu estou no ônibus, igual estava hoje, Deus olha meu coração. Quando eu estou no meu carrão lá, Deus olha meu coração. No meu carrinho, Ele olha meu coração. São valores distintos. São valores distintos. Deus não olha a aparência. Deus não está preocupado se o seu nariz é empinado, ou é emborrachado, ou, sei lá, embatatado, não sei como é que fala. Não importa isso para Deus. Deus fala assim, você é a menina dos meus olhos, você é preciosa para mim. Não está nem preocupado com isso. E nós precisamos mudar os nossos valores, não é? O texto diz que Jesus, né? Precisamos entender que Deus já nos deu tantas coisas mais importantes do que bens materiais. O que Deus já te deu, filho? Ele nos deu o que Ele tinha de mais precioso, seu Filho. Ele nos deu salvação. Ele nos deu, né, nos fez tornarmos filhos dEle. Nós somos como ovelhas do seu rebanho. Nós somos da sua família. Nós somos do reino de Deus. O texto que eu li para você, deixa eu voltar aqui, eu preciso ler isso para você. Eu acabei gastando muito tempo ali Mas ele fala assim, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Você sabia que você tem um reino preparado para você? Um reino assim, todo especial. Não é? Um reino diferente. Um reino de amor, paz e justiça. Mas a gente nem lembra disso, a gente nem valoriza isso. Mude os seus valores. Jesus falou assim, onde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Não ajunte para você tesouros onde a traça e a ferrugem corrói. O que adianta você amealhar um tanto de tesouro que na hora que você for embora vai ficar tudo aí? Eu não estou falando com isso que a gente não pode ser rico, não é isso, filho. Você está entendendo, não está? Né? É o que causa ansiedade, e isso aqui livra você da ansiedade, não é? Então, mudando seus valores. E por último, então, como que eu lido com a ansiedade? Entendendo que Deus é o meu Pai que cuida de mim, dando prioridade às coisas de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, mudando os nossos valores. Os valores do reino de Deus não são os valores do mundo. O mundo, os pagãos correm atrás dessas coisas, nós não. Isso para nós faz parte da nossa vida, faz. Eu preciso trabalhar, eu preciso ter dinheiro para fazer minhas coisas, pagar minhas contas. Claro, não é disso que Jesus está falando. Você entendeu, né? E por último, orando a Deus, e aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses 4, que eu já tenho que terminar agora, Filipenses 4, para a gente poder encerrar, não é? Encontra aí Filipenses 4, 6. Se você gosta de marcar na Bíblia, marque. Outro dia, eu quase fui vaiado, que eu perguntei assim, alguém aqui tem lápis? Aí todo mundo começou a rir, porque nem sei se ainda usa mais lápis, né? Mas tem uma menina ali que balançou, olha,
Você tem o quê? Lápis? Lapiseira, rapaz, que coisa, hein? Ainda existe lapiseira? Olha, que legal. Então, se você tiver uma lapiseira, uma caneta, gosta de marcar a sua Bíblia, marque. Se no seu aplicativo aí tem jeito de marcar, tem alguns que tem, marque também. E eu vou ler para você Filipenses 4:6, que diz assim: não andem o quê? É o que mesmo, gente? Caiu um cisco aqui no meu olho, não estou conseguindo ler direito. Não andeis? Eu não ouvi direito, desculpa, hein? Não andem ansiosos por coisa alguma. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu levei anos para aprender uma coisa. Anos a fio estudando, sabe? Teologia, doutorado, não sei o quê, para descobrir uma coisa. Vou falar para vocês, hein? Você vai pegar o boi que para você não gastou esse tempo todo. Aqui está dizendo assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Sabe o que é por coisa alguma? Significa por coisa alguma, não é? Significa isso. Não andeis ansiosos por nada. É o que está dizendo o texto. Mas em tudo, em toda situação que você estiver passando, que pode gerar em você ansiedade, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Então, como que eu vi essa ansiedade? Então eu falei, considerando que Deus, olha para mim agora, não é para você ler mais, eu sei que você gostou, mas não leia mais. Olha para mim aqui, olha aqui, olha aqui. Primeiro, lembre que o Senhor é o nosso Pai que cuida de nós. Segundo, busque em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, dê prioridade às coisas de Deus. Terceiro, transforme os seus valores. Quarto, ore a Deus. Se você percebe no seu coração algo que está trazendo ansiedade, sabe o que você tem que fazer? Vai chorar diante de Deus, vai buscar, vai se colocar na presença de Deus. Paulo fala assim, em tudo, coloque diante de Deus as suas necessidades, os seus pedidos, através de oração, súplica e ações de graças. E aí ele fala algo, querido, que eu quero terminar com isso. Ele fala assim, e a paz de Deus. Você sabia que Deus tem uma paz? Você sabia que na igreja primitiva, gente, eu vou voar no vocês aí. Você sabia que na igreja primitiva, os cristãos se cumprimentavam assim? Como que eles se cumprimentavam? Paz do Senhor. Na verdade, eles se cumprimentavam assim, a graça e a paz do Senhor. Eles davam a paz do Senhor. Paulo está dizendo assim, e a paz de Deus. Deus tem uma paz que fala assim, que excede todo entendimento. É algo inexplicável, é algo que não dá para entender, excede o entendimento. Guarda o quê? Guarda o quê? E guarda a mente. Põe a mão no coração, fala, guarda meu coração. Põe a mão na sua testa assim e fala, guarda minha mente. Porque para a gente, quando Deus vem na terra, Ele olha o coração. A paz de Deus guarda o nosso coração. Eu fico livre da incredulidade, guarda minha mente também, de mente dividida, de hora quer, hora não quer. A paz de Deus que faz isso. Mas eu não consigo isso. Eu não consigo isso se eu não orar a Deus, se eu não buscar a Deus. Então experimenta, filho. E você pode experimentar aqui, agora que eu vou te chamar aqui, eu já estou ali em cima da minha hora. Experimenta. Chorar diante de Deus. Experimenta abrir o seu coração diante de Deus. Experimenta quando você está passando por uma situação que quer gerar em você ansiedade. Vai a Deus. E você assim, você acredita que um paralítico andar é milagre? É muito mais milagre do que um paralítico andar. Você, mesmo numa situação de aflição, você pode andar em paz, sabendo que há uma paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração. E você pode dizer assim, eu não sei como que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Amém?